Olá, meu nome é Sandra Coelho. Sejam bem-vindos ao canal do Pincel Encantado. Esse vai ser o primeiro vídeo do Pincel Encantado. Eu vou mostrar para vocês como eu risco e pinto as carinhas das minhas bonecas de pano. Vamos lá. Eu vou mostrar o que eu vou usar, eu vou falando. E se eu pegar algum material diferente, eu falo para vocês. Essas são as carinhas que eu pinto, como eu risco a mão livre, né? E pinto. Aí eu consigo fazê-las de vários modos diferentes. Olha, são essas aqui, ó. Tá? Vou guardar aqui na cestinha para não atrapalhar. Eu vou usar um pratinho, né? Já tenho uma cabecinha aqui pronta para mim riscar o rostinho. Eu vou usar pincel da Condor 441 número 4, o número 0, vou usar o número 2, vou usar da Condor também o 409, o filete, o número 0, vou usar o da Tigre 441 número 2, o pituá, já tá bem usadinho. E eu vou usar esses dois aqui também, que é, esse aqui é da Tigre, já é número 2, que eu não tenho quase mais aqui as letras dele, que de tanto usar já apagou, tá? Então tá, é isso. As tintas eu vou falando, vou usar um guardanapo que seca melhor o pincel, né? Pra mim, no caso, eu vou usar um paninho também para limpar o pincel. Um potinho de água, né? Quem não tem, um baldinho, pode usar um vidrinho, que não vai deixar de pintar por causa disso, né? Então, vamos lá. Eu vou usar o lápis para riscar, vai ser o 2B. Eu vou usar uma borracha colorida para tá apagando, que às vezes a gente acaba errando, saindo um pouquinho fora, né, o risco. E de preferência tem que ser borracha colorida. A branca ela costuma borrar o tecido. Eu já usei e não deu certo. Já testei. Então vamos lá, vou riscar. Bom, aqui é a costura, né, o queixinho dessa cabeça que eu fiz. Então, eu costumo colocar, eu meço meio, né? Você, no olhômetro que eu faço, ou você pega uma fita métrica, né? Mede. Tem várias maneiras também de medir. Aí, depois eu vou passando para vocês. Então, eu coloco o dedo aqui, a partir do risco aqui, e aonde eu vou começar a minha boquinha. Eu sempre começo pela boquinha, porque para mim eu acho mais fácil. Aí você não aperta muito o lápis quando estiver riscando, porque se apertar muito também, aí fica difícil na hora de apagar, né? De tirar as marcas. Procura fazer com a mão bem leve, não forçar, não pode apertar. Senão, na hora que você for apagar, aí fica difícil. Olha, aqui esse lado eu já fiz, tá muito... Um lado tá maior que o outro, eu vou dar uma consertadinha aqui. Vou diminuir aqui, pra essa carinha que eu quero fazer, né? Eu quero diminuir a boquinha, não quero que ela fique muito grande. Você tem que procurar não apertar muito o lápis, porque às vezes a gente consegue fazer o risco de primeira e às vezes a gente não consegue. A verdade é essa.
Aí você tem que estar apagando para estar fazendo um risco, certo? E aí você vem, como eu quero fazer aquela boquinha ali, eu vou fazer um risco aqui só no meio, um pouquinho mais pra cima. Aí você tem que estar vendo se tá torto. Aqui é o arco do cupido, né? E aí, passando aqui o arco do cupido, a gente tem que fazer o narizinho. Aqui. O narizinho, como que eu costumo medir? Eu costumo colocar o lápis aqui e sempre dá certo. Aí, quando eu fizer a narina, né, os furinhos, eu faço bem aqui encostado, onde eu imaginei que é o espaço do lápis, assim, ó. Por aqui, ó. Aí agora, o que que eu faço? Eu venho fazendo um círculo devagar. Eu gosto de puxar um pouquinho para baixo. Aí venho fazendo, ó, um círculo, voltando para cima, ó. E aqui é a mesma coisa, eu venho fazendo o círculo para baixo, aí venho aqui assim, fazendo uma bolinha, ó. Um círculo, né? Você vai fazendo, aí você vê se tá de acordo os dois lados, às vezes não fica de acordo, né? Aí você dá aquela apagadinha para consertar. Tá? Eu não costumo fazer risco aqui em cima, né? Mas quem quiser fazer, pode fazer. Cada um tem um jeito, né? Então, agora eu vou fazer o olhinho. Então, eu vou fazer o olhinho aqui assim, próximo um pouco do narizinho. Eu sempre costumo começar por aqui, o olhinho. Já é um hábito, porque eu risco a mão livre, né? Então, eu vou imaginando aqui. Faço um círculo. Aí, se eu acho que aqui tá muito pontudo, eu dou uma melhorada aqui, ó. Tá? Eu não forço o lápis. Se tiver claro na imagem, vocês me desculpem, se forçar o lápis, aí na hora de apagar fica tudo borrado, mesmo que seja a borracha colorida, eu acho, né? Essa é a minha opinião. Olha, aí eu pego aqui embaixo e vou puxando pra cima, tipo como se eu fosse fazer um círculo, ó. Aí eu venho aqui em cima do meio dessa bolinha e venho puxando aqui um pouquinho pra baixo. Pouca coisa, bem leve, ó. Eu quero que esse olhinho não fique tão grande aqui a parte branca, né? Olha, aqui eu arredondei esse, tá? E é isso. E vamos fazer o outro olhinho, aí vai ficar o outro olhinho para não ficar torto, né? Tem que tomar bastante cuidado. Ó. Se por acaso eu noto que ficou torto, aí eu vou apagando e vou consertando. Aqui eu vou fazer o círculo, olha. Venho. Aqui. Esse círculo passou, tá vendo aqui, ó? Eu já tô vendo aqui que passou muito. Então, vou diminuir ele. Vou diminuir aqui, ó. Certo?
Tem que ficar maior um pouco aqui. Vem aqui, faço de novo aqui esse cantinho. E aqui, como eu ensinei do outro lado, você vai retinho, chega aqui, você vai fazendo uma voltinha pra cima, como se você estivesse fazendo um círculo também, né? Dá aquela pequena voltinha pra cima, aqui você vem do meio. Esse eu quero que ele fique, esses cantos mais arredondado. Olha, aqui tá maior do que o outro lado. Então, a gente diminui. E venho aqui. Aqui ainda tem uma pontinha. Aqui tem que ir mais pra cima. Você riscar a mão livre é isso. Você apaga, tem que estar comparando para ver se ficou na mesma medida os olhinhos, né? Para não ficar muito maior que o outro, porque um pouquinho que ficar já dá uma diferença na hora que você for finalizar a pintura. Aí você já logo vê que um olho tá maior que o outro, então tem que tomar bastante cuidado. Dá para consertar? Dá. Tem uns truques para consertar se não tiver com uma diferença muito grande de um para o outro. Aí você consegue consertar com a tinta um pouco, né? Se não tiver com diferença grande. Se tiver com uma diferença muito grande do tamanho de um olho para o outro, aí você não consegue. Aí fica torto mesmo. Pronto. Eu olhando assim, tá ok. Aí já faço o risco da sobrancelha. Não risco cílios, porque também já fiz o teste de pintar com cílios, né, já riscado, e borra tudo, fica muito feio depois. Aí os cílios eu faço mais ou menos isso aqui também. Eu deito o lápis, aí imagino ali a medida do lápis, um pouquinho mais para cima, aí venho nessa direção aqui, certo? E aí vou fazendo uns risquinhos assim, só para ir fraco também, leve, para não pesa muito a mão, né? Eu gosto das sobrancelhas um pouquinho cheinha, mais curtinha. Apesar que eu já fiz vários tipos de sobrancelhas, né? Mas essa aqui é o que eu gosto mais. Tem uma bolinha aqui, mas é do próprio tecido. E agora vamos fazer do outro lado. Procurar ser a mesma medida, né? Olha, põe o lápis. Olha, você vê que eu acompanhei aqui e agora eu vou acompanhar aqui. Aí você vai riscando, fazendo só bem levinho, porque para você já ter a marcação da onde que você vai fazer a sobrancelha, né? A altura e se tá no mesmo nível da outra, né? Olha. E aqui está o esboço, né? Tá riscada a minha carinha, meu rostinho tá riscado. E agora é só pintar. Ok? Vocês gostaram? Vou gravar o vídeo pintando também esse rostinho para vocês verem como é que fica, tá bom?